Bom dia a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar com todos vocês aqui em mais um café da manhã do IBDIC. Hoje, o Dr. Júlio César Bueno, grande amigo, vai nos brindar com uma apresentação sobre a modalidade de contratação de obras de infraestrutura, desequilíbrio econômico-financeiro, condições excepcionais e os desafios dos aumentos do preço. Vai ser um grande prazer escutar o Júlio, que vai estar acompanhado de um debate de dois debatedores com muita experiência, a Mariana Jaime Cano, que é engenheira civil, consultora da Jaime Estratégia em Obras, e o Daniel Araújo Lima, que é sócio do Daniel Lima Advocacia Empresarial. Acho que o debate aqui vai ser muito rico, e para a gente não perder tempo desse importante debate, eu já passo a palavra para o Júlio, para sua apresentação, e aí em seguida a gente abre para os debates e no finalzinho do nosso tempo, se sobrar, a gente também permite que quem esteja na audiência também participe do debate. Júlia, é com você. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço a você, a Cristina Mastrobuono, pelo generoso convite. Agradeço ao IBDIC e, obviamente, nas pessoas do presidente Leonardo, do vice-presidente Vitor. E é uma honra estar aqui com vocês, especialmente ao lado do Daniel e da Mariana. E, na verdade, nós iremos fazer um bate-papo aqui sobre o tema. O tema, nós conversamos sobre os desafios, até de discutirmos esse tema, de apresentarmos as questões relacionadas a esse tema. Então, coube a mim a honra de poder fazer uma apresentação inicial sobre algumas questões desse tema, que é um tema bastante vasto, bastante desafiador, e depois nós teremos algumas provocações e também complementações da parte do Daniel e da Mariana. Então, obviamente, ficamos à disposição de todos os colegas que estão acompanhando esse evento para a discussão do tema e das perguntas que teremos. Eu gostaria de começar com uma provocação inicial, que é do desafio de nós compreendermos a função e os cuidados necessários e os objetivos de um contrato. Quando nós tratamos de um contrato, quando nós pensamos num contrato, especialmente na área de construção, na área de infraestrutura, nós estamos lidando com contratos extremamente complexos, de longa duração, bastante desafiadores e que se propõem a regular uma relação continuada, cheia de desafios. Eu sempre brinco quando eu faço uma apresentação do tema ou quando eu faço o que a gente sempre recomenda, um workshop inicial do contrato, após termos negociado o contrato de construção, que existem 3 certezas na vida: a morte, os impostos e os pleitos, os claims, as variações e os nomes que a gente possa dar. Dependendo de quem eu estou fazendo da audiência, eu uso uma terminologia diferente para não assustar, mas no fundo, o terceiro ele pode se enquadrar na falta de permanência do contrato. O contrato ele é feito justamente para lidar com situações de impermanência. Se nós estivéssemos lidando com uma relação muito imediatista, certamente nós teríamos contratos muito mais simples e ainda assim poderíamos sofrer alguns desapontamentos que nos levariam a necessitar discutir o tema que nós estamos tratando. Mas, de fato, quando nós negociamos, e aqui antes de entrar no modelo de construção, qualquer que seja o método de construção, delivery method, como os ingleses chamam, o contrato ele se propõe um trabalho hercúleo de preparar o terreno, no sentido mais literal possível, mas para lidar com as impermanências. Nós temos, obviamente, desafios concretos e específicos, dependendo do objeto da contratação,
Se nós estamos falando de túneis, nós teríamos, obviamente, um viés diferente desses desafios, e aí nós estamos tratando num outro conceito que nós precisamos enfrentar mais à frente, que é a alocação de risco. Se nós estamos lidando com a construção de uma termoelétrica, outros desafios se apresentam, desafios exógenos e desafios internos da própria relação contratual. Então, esse é um princípio básico, o contrato, e eu repito isso, aproveitando a presença da Mariana aqui, porque ela muito sabe o desafio de passar esses conceitos, especialmente para os nossos colegas que não são da área jurídica. Eu já tive diversas reuniões, o Daniel, imagino também, dizendo, olha, nós precisamos regular isso, porque nós não sabemos como essa questão estará sendo tratada daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, e as etapas do contrato nos levam a esse primeiro desafio. Então, esse é um ponto muito importante. O contrato, ele se propõe a um desafio hercúleo de lidar com a imponderabilidade. E a imponderabilidade é a única certeza que nós temos no contrato. Se há uma coisa que nós sabemos é que o contrato e que as relações contratuais e que as condições de fornecimento, elas se alterarão no decorrer do contrato. Esse é um primeiro conceito. O segundo conceito é que, por serem contratos complexos, esses contratos, eles compreendem estruturas internas igualmente complexas. E aí vem o grande nível de criatividade que nós temos nos contratos de construção. Diversos modelos de contratação, diversas formas de mitigar ou antecipar ou prevenir riscos, diversas formas de alocação de responsabilidade e assim por diante. Então, não existe, então a segunda premissa que eu queria apresentar, antes de entrar propriamente no tema, é que não existe um único modo de lidar com esses desafios. Existe um semideus grego muito interessante, que é o Proteu, que a sua principal característica era justamente a adaptabilidade. Ele conseguia sobreviver à medida que ele conseguia se adaptar ao ambiente e, com isso, antecipar-se aos seus inimigos e assim vencer os desafios. Então, existem desafios que serão feitos, essa é a primeira premissa da imponderabilidade, mas a segunda premissa é que existem diversas formas e diversos mecanismos de nós lidarmos com isso. E a terceira, eu acho que decorrente dessas duas primeiras, é que a escolha do contrato, a escolha do método de contratação, a escolha do método de alocação de responsabilidade, tudo isso deve ser feito dentro de um parâmetro de escolha estratégica. Nós estamos, então, lidando com a necessidade de compreendermos esses desafios, compreendermos as opções que nós temos e, portanto, fazermos essas escolhas de uma forma estratégica. E essa estratégia, ela está relacionada ao que nós pretendemos atingir, e aí no caso, tanto o dono do projeto, o employer, o owner, quanto aquele que será contratado para desenvolver esse projeto, como os vendors, né, os fornecedores e assim por diante. Cada um tem e deve ter uma estratégia específica de acordo com essas duas primeiras premissas que nós discutimos. Nesse conceito, existem desafios naturais que nós colocamos. Se a premissa número 1 é da imponderabilidade ou da impermanência, como que nós podemos antecipar essas preocupações e, dentro da premissa número 2 e da premissa número 3, agirmos com criatividade, agirmos com estratégia diante disso. Na questão da antecipação dos riscos, existe sempre um desafio que é cultural.
todos aqui que já tiveram oportunidade de negociar contratos com clientes, partes estrangeiras, devem ter passado pelo desafio de reclassificar riscos que muitas vezes esses clientes ou não antecipam ou antecipam de forma inadequada quando nós estamos tratando desses riscos no ambiente do Brasil, por exemplo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da correção monetária, quando nós falamos da necessidade de um reajuste de preço, esses são riscos que, de uma forma inicial, para contratantes asiáticos ou para contratantes ingleses, ou até para contratantes americanos, eles praticamente inexistem. Então, já tive diversos casos em que o meu cliente, dono do projeto, não compreendia a necessidade de estabelecer uma cláusula ou de aceitar o estabelecimento de uma cláusula proposta pelo contratante de reajuste de preço. E isso, dentro do nosso modelo nacional, se há uma certeza que nós temos, é que nós teremos inflação, é que nós teremos... e aí vem uma outra questão principal, que é a própria regulação dessa relação e da necessidade aí imperiosa, cogente, de nós termos cláusulas lidando com isso. Mas é um risco que, de início, ele está fora do contexto de uma das partes, ou de ambas as partes, muitas vezes. Isso demonstra que existem classificações de riscos que eles não estão nem relacionadas ao tipo de projeto, mas que estão relacionadas à experiência prévia ou à falta de experiência prévia de lidar com uma situação e um desafio como esse. Então, quando nós tratamos dessa impermanência, dessa imponderabilidade, o primeiro passo é justamente fazer o que é mais difícil, que é discutir essas questões. E aí é um desafio que ele cabe muito mais, eu diria, ao contratado do que ao contratante. O contratante, ele começa na sua apresentação inicial das suas expectativas, indicando, ora, um projeto básico consolidado, ora, um projeto executivo, se nós estivermos tratando aqui do modelo DBB, ou a partir de especificações técnicas gerais do que ele pretende sobre a obra. Com isso, um prazo, com isso, obviamente, o valor e um valor teto, na maioria das vezes, do que ele pretende dispor ou despender para esse projeto. Nesse contexto, cabe, portanto, ao contratado indicar, dentro desse cenário, aqueles riscos mais claros, já antecipados, e a melhor forma, a seu ver, de poder lidar com esses riscos. E nós não estamos ainda nem falando da questão da força maior. Estamos puramente tratando de riscos reais, antecipados, e que merecem, no curso do contrato, de um tratamento, eu diria, bastante detalhado. Nem sempre isso acontece. Às vezes por medo de perder um contrato, às vezes talvez pela falsa expectativa de que há um conceito geral, uma boa-fé objetiva, um princípio geral do direito que irá socorrê-lo na hipótese dessa impermanência, dessa imponderabilidade se manifestar, o contratado nem sempre se coloca de uma forma adequada para discutir esses desafios dentro do contrato, no momento certo, que é o momento anterior, obviamente, à celebração do contrato. E eu acho que eu reputo a isso um pouco, obviamente, a um ambiente de uma expectativa de certa cordialidade na relação entre as partes. Nós somos um povo que nem sempre está preparado ou está treinado para enfrentar os desafios
em determinados momentos da negociação, principalmente no momento anterior à execução do contrato, mas há, talvez, um sentimento ainda bastante atávico relacionado à tradição nossa de celebração de contratos com a autoridade pública. Como todos nós sabemos, durante décadas, centenas de anos, mas ultimamente décadas, foram os contratantes governamentais aqueles principais na definição das políticas públicas e nas políticas de contratação pública relacionadas à infraestrutura. E durante muito tempo, essa negociação, essa adequação de riscos e alocação de responsabilidade, ela passava por um ambiente de pouca margem de negociação, de pouca margem de questionamento. Se nós estamos tratando aqui de processos licitatórios, muito pouco há para os licitantes em termos de espaço de negociação. Só que, ultrapassada essa fase majoritariamente voltada para o ambiente público, nós, obviamente, passamos a dispor, e aí voltando ao meu ponto, a minha premissa número 2, de inúmeras hipóteses de criatividade e, na premissa número 3, de estratégia em relação às contratações que não estavam, de certa forma, atreladas ao modelo rígido anterior. No entanto, essa cultura de dirigismo de contratação pública, ela ainda permaneceu e ainda permanece. Então, é comum nós termos aí contratantes privados ainda se definindo no ambiente da contratação com premissas que já nem hoje mais são tão aplicáveis sequer à própria área de contratação pública, de expectativas de possíveis alterações ou não da relação contratual. Portanto, a minha proposta aqui é que nós possamos, de uma forma bastante pragmática, olhar para esse cenário e apresentar algumas possíveis soluções, algumas recomendações, obviamente antecipando talvez alguns dos pontos que serão colocados pelo Daniel e pela Mariana. Então, o primeiro deles é o reconhecimento, de fato, desse ambiente de risco da imponderabilidade. Então, e esse reconhecimento a partir de uma análise específica daquela relação contratual, antecipando o que de fato pode acontecer ou quais os cenários possíveis e, de novo, renovando que essa é uma responsabilidade, a meu ver, porque essa é a parte que mais sofrerá os desafios dessa imponderabilidade de forma clara, cabe ao contratado conduzir essa negociação de forma a conseguir estabelecer, antes, obviamente, da execução do contrato, da celebração do contrato, as estruturas necessárias para que ele possa atender a essa expectativa de um modo mais tranquilo. Nesse contexto, muitos são os elementos que nós podemos ter. Existem, obviamente, modelos contratuais, e aí já entrando num aspecto mais das opções existentes, os modelos contratuais que nós temos, e apenas rememorando alguns deles aqui, eles são muito focados na equação financeira de um contrato. E essa equação financeira, ela deriva, obviamente, de um outro aspecto principal, que é a equação de responsabilidade técnica pelo contrato. Quando nós tratamos do modelo mais tradicional, que é o DBB, Design, Bid and Build, nós estamos falando de um contrato em que o contratante ele detém dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento da engenharia do projeto, portanto, ele avança na progressão desse detalhamento do projeto e, de modo, eu diria, mais esperado, se possível, até num nível de detalhamento executivo, e a partir desse detalhamento executivo, ele faz uma seleção de participantes que irão e terão como a sua premissa
obrigacional a implantação daquele projeto que lhes foi apresentado. Portanto, a obrigação quanto às variáveis, aos desafios técnicos, não estão com o contratado, a não ser quanto à execução e implementação desse projeto, mas os desafios técnicos de projeto, de desenvolvimento, do detalhamento da engenharia, ficaram com o contratante. Nesse modelo, nós podemos pensar que nós teríamos uma alocação mais tranquila de responsabilidade para o contratado. No aspecto técnico, sim. Se houver um erro de projeto, se o projeto tiver sido desenvolvido de forma inadequada, se houver uma inadequação técnica, essa inadequação técnica deve ser reputada em termos de responsabilidade para o contratante. Mas mesmo nesse modelo, os demais desafios da imponderabilidade, eles não estão automaticamente atrelados ao contratante. Essa é uma premissa importante e, às vezes, uma falácia que se apresenta e um falso nível de insegurança que se apresenta para o contratado. Se nós tivermos uma variação demasiada do preço, não caberá ao contratante essa variação. Se nós tivermos um desafio geotécnico, dependendo do modelo contratual, não necessariamente essa responsabilidade estará atrelada ao contratante. Se nós tivermos um desafio relacionado a uma dificuldade de fornecimento, da mesma forma. O que eu quero dizer com isso é que essa sensação de segurança que muitas vezes os contratados têm, simplesmente pela adoção de um modelo em que eles não terão a responsabilidade técnica, não se efetivará. Eles não necessariamente estarão protegidos quanto aos desafios reais que poderão acontecer relacionados às imponderabilidades do contrato e a essas dificuldades, principalmente atreladas a mudanças radicais de situações ou condições adversas e assim por diante. Ainda assim, mesmo no modelo DBB clássico, esse desafio permanece. Se nós formos para o seu oposto, o EPC, e alguns dizem que o oposto talvez seja, o EPC é o oposto da aliança, mas aqui nesse enquadramento vamos partir do modelo EPC. O modelo EPC, ele já parte de uma premissa. O contratante quer ter como sua única obrigação o pagamento de um determinado valor, um valor que para ele, na sua expectativa, deve ser o mais fechado possível, a fim de garantir que essa contratação sirva de parâmetro e atenda perfeitamente às expectativas dos financiadores desse projeto. Esse é um modelo clássico de EPC que serve a um modelo de Project Finance, em que nós teríamos aí um contrato fechado, um contrato com uma limitação de preço fechado e, principalmente, um ponto único de responsabilidade, que é o contratado. Diferentemente, obviamente, do DBB, em que o contratante desenvolve o projeto, assume as responsabilidades técnicas, no modelo EPC, o contratante apresenta única e exclusivamente especificações técnicas do que ele pretende ter como desenvolvido, executado e implantado. Mas o desenvolvimento da engenharia, a implantação do projeto, a finalização do projeto, cabem ao contratado. Então, no EPC, o contratado assume de forma única a responsabilidade técnica pelo detalhamento da engenharia, pela aprovação
daquilo que for necessário, pela contratação dos fornecimentos, pelo desenvolvimento e detalhamento necessário ulterior dessa engenharia e, obviamente, da conclusão do projeto. Nós poderíamos ter aqui, da mesma forma que nós tivemos em relação ao DBB, também uma pretensa e uma falsa segurança, aí sim relacionada ao contratante, que apenas a escolha do método construtivo, do delivery method, né, no caso o EPC, lhe daria, portanto, uma salvaguarda absoluta em relação a tudo aquilo que pudesse acontecer no contrato. De novo, essa é uma expectativa inicial, mas que, para que isso aconteça, igualmente dependerá de cláusulas e de regras que estejam claramente assim identificadas. Se nós partimos aqui para o modelo FDIC, que é o modelo mais tradicional, aquele modelo que na sua acepção mais ampla congrega os princípios daquilo que eu apresentei aqui como o modelo EPC Silverbook. No modelo, no EPC Silverbook da Federação Internacional de Engenheiros Consultores, nós temos, de fato, diversas regras que buscam caracterizar esse ponto focal único de responsabilidade para o contratante e, fazendo isso em diversas etapas do contrato, primeiro reconhecendo claramente a responsabilidade técnica do contratante, do contratado para com a engenharia, para com o desenvolvimento das questões técnicas, também reconhecendo claramente a responsabilidade do contratado para com os fornecimentos, então dentro da lógica engineering e o procurement e também o construction, que é a responsabilidade pela implantação, execução e entrega desse projeto, chave na mão, de forma fechada. E, portanto, o FDIC também tem uma outra cláusula que fala tudo isso dentro de um preço fechado que não deve ser aumentado em nenhuma circunstância. O FDIC Silverbook também traz algumas regras que são de responsabilidade exorbitante para o contratado. Por exemplo, a responsabilidade pelas condições adversas geológicas. Está claro ali no contrato FDIC que há uma responsabilidade no momento da aceitação desse contrato das adversidades geológicas que poderiam existir naquele empreendimento. Também há no contrato FDIC Silverbook, nesse modelo, outros níveis de responsabilidade relacionados a entregas, a desafios e às próprias condições adversas gerais. Inclusive, se não modificado, há um fechamento completo do preço, inclusive para eventuais correções ou reajustes que poderiam ocorrer ou necessitar ser implementados. Portanto, essa é a expressão mais fechada que nós teríamos dentro do modelo EPC, na sua concepção de transferência quase que integral das responsabilidades. Quando nós tratamos, portanto, da escolha do método DBB, EPC, e aí nós podemos, há um sem número de outras categorias que nós poderíamos tratar, PMG, EPCM, aliança e assim por diante. De novo, não existe não é o método, o delivery method, não é a escolha do contrato que necessariamente trará a segurança para um lado ou para o outro em relação a esses temas que nós estamos tratando. Volto a falar algo básico aqui, que vai ser
definidor disso é o contrato. E voltando às premissas anteriores, as 3 premissas anteriores, caberá, obviamente, às partes e principalmente ao contratante estabelecer o seu nível e o seu apetite por riscos diante dessas categorias. Já caminhando para finalizar essa minha apresentação inicial, para dar espaço aqui para que o Daniel e a Mariana possam conduzir essa segunda parte do debate. Então, nesse contexto todo, como que nós lidamos e como que nós podemos lidar com esses desafios da imponderabilidade, como que nós podemos lidar com os desafios das condições adversas e assim por diante. Primeiro ponto que eu gostaria de apresentar, além das 3 premissas que eu fiz, que eu já indiquei, é da necessidade desse olhar tropicalizado e específico para o contrato. Portanto, nós precisamos fazer um exercício de antecipação de riscos, um exercício uma vez antecipados, uma vez listados, um exercício claro dessa alocação nos seus mínimos detalhes possíveis. Muitas vezes, os contratos, eles tratam genericamente de alguns desses riscos, mas eles não avançam tanto em relação às suas consequências. De novo, um pouco desse motivo está relacionado, e se nós adotarmos aqui o exemplo dos próprios contratos FDIC, porque alguns desses riscos são impensáveis dentro dos contextos culturais, jurídicos, dos países que primeiro trataram da adoção desses modelos padrão. Se nós tomarmos aqui, por exemplo, o modelo da Inglaterra, England Wales Law, o que estiver ali fechado em termos de responsabilidade será aceito. As partes podem ali simplesmente dizer não haverá reajuste, as partes podem ali simplesmente dizer todo e qualquer risco relacionado ao preço será do contratado, as partes podem ali dizer, inclusive, regras muito protetivas para o contratante, até mesmo em relação à própria incidência ou aplicação da força maior. Portanto, trazendo aqui para o nosso ambiente, pensando agora nos cuidados dos contratados que eles precisam ter, eu imagino que o detalhamento das consequências desses potenciais riscos no contrato, nos seus detalhamentos necessários, é imperioso. Porque muitas vezes, quando nós enfrentamos alguns desses desafios, algumas dessas imponderabilidades, uma vez superada a fase da possibilidade de uma recomposição de valores ou preços, vem a segunda fase, que é a forma como nós devemos fazer isso. Como que nós vamos operacionalizar? Então, está superado, realmente não houve aqui no contrato uma vedação expressa até a incidência de uma cláusula de recomposição de preço ou uma cláusula de incidência de força maior. Mas como que nós vamos fazer isso? Muitas vezes os contratos não tratam disso, porque as partes não se dispõem a negociar esses detalhes da forma necessária. Então, nesse contexto todo, nós temos então diversas variáveis que são importantes. E eu vou repetir aqui alguns dos pontos. Primeiro, reconhecer que tudo isso pode acontecer, que a imponderabilidade e a impermanência são realidades do contrato. Segundo, saber que há um número muito grande de opções de criatividade. Terceiro, agir de forma estratégica. E já finalizando, o que significa o agir de forma estratégica? É tratar dentro do contrato com o nível de detalhamento necessário para que nós saibamos
com o maior número de antecipações possíveis, a sequência de fatos e eventos que nós teremos pela frente, no caso de alguns desses eventos acontecerem, e eles acontecerão. Quero dar alguns exemplos aqui para fechar. No ano passado, tive uma grande negociação por parte de um cliente asiático, bastante experiente, com projetos em diversos países da Ásia, Europa, e nós tivemos uma grande dificuldade para justificar não só a existência de cláusulas de correção de preço no contrato, de forma imperiosa, cogente pela lei, mas também, e aí eu estou falando do início do ano passado, obviamente antes da pandemia, para indicar que havia uma cláusula necessária que era a da força maior. E porque havia, da parte desse cliente, uma percepção, através dos vários contratos que ele tinha, inclusive, celebrado, especialmente na Ásia, de que ele poderia simplesmente impor toda e qualquer circunstância de força maior e as suas consequências, obviamente, ao contratado, como se essa fosse uma situação de alocação pura e simples de responsabilidade, independentemente de regramentos locais que pudessem ser estabelecidos. Essa mesma discussão nós já tivemos inúmeras vezes com outras facetas. O que fazer diante dos reajustes? O que fazer diante de eventos de falta de fornecimentos? O que fazer diante de mudanças decorrentes de autoridades nacionais e assim por diante? Então, nesses exemplos, nós vemos que a questão cultural está ali presente, mas nós também percebemos, e aí o outro lado da moeda, contratados que estavam dispostos a aceitar cláusulas como essas. Dispostos porque entendiam que o risco para a ocorrência desses eventos era muito pequeno e que uma determinada precificação lhes asseguraria um certo colchão de proteção em relação a eles, ou mesmo porque viam na aceitação ampla e restrita dessas condições o diferencial necessário para ganhar um espaço de prevalência e de aceitação junto ao próprio contratante. E não estou falando aqui de um contratado, nem de dois, mas de 3 e 4 contratantes experientes que estavam, naquele caso específico, pela dimensão do projeto, dispostos a negociar essas questões. Então, eu acho que aqui é importante que o IBDIC tenha trazido à tona essas ponderações, e aqui renovo os cumprimentos que eu já passei ao Daniel por ter nos trazido esse tema e os vários pontos que nós iremos aqui discutir. Não entrei ainda nas várias perguntas, Daniel, espero que a gente possa entrar nisso depois, mas eu acho que nós estamos no momento em que temos uma certa maturidade na compreensão dos diversos desafios relacionados aos modelos e às opções contratuais que se apresentam, mas também, obviamente, hoje, temos uma experiência adicional, ainda não integral, obviamente, em relação à própria ocorrência dessa super Uber força maior que nos acometeu desde o ano passado, que é a pandemia. Então, aqui eu encerro, propondo que a gente, no nosso bate-papo, possa discutir não só essas premissas que eu apresentei e algumas dessas recomendações, mas também alguns exercícios práticos decorrentes de aspectos gerais, mas principalmente da incidência da pandemia nos contratos de construção. Muito obrigado, Gustavo. Devolvo a palavra a você. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio.
bastante interessante. Eu acho que a tua intervenção já me fez anotar aqui vários temas de discussão, por exemplo, a influência dessa alocação de risco no preço do contrato, porque às vezes se o dono da obra vai com a mão muito pesada na alocação de todos os riscos para o construtor, isso obviamente vai ser precificado do outro lado. Então também existe um equilíbrio que é bastante interessante de ver essa análise entre alocação de risco e preço, qual é o equilíbrio a ser adotado, e isso obviamente é algo que tem que ser analisado caso a caso. Ou também a importância do sistema de resolução de litígios que eventualmente vai ser adotado no contrato, para conseguir também dar efeito rapidamente a esse tipo de alocação de risco ou aos litígios que vão surgir em função dessas alocações de risco e sistema de precificação. Mas isso a gente pode discutir no nosso momento de debate. Eu não queria deixar aqui passar a oportunidade de dar o maior tempo possível para o Daniel e para a Mariana, então eu já passo a palavra para a Mariana para ela elaborar os comentários dela. Mariana, está no mudo. Pronto. Bom dia a todos, obrigada pela palavra. Júlio, muito bem colocado. Dando um pouquinho de continuidade aí, pegando um gancho, não há dúvida que quanto mais desconhecido é o risco, maior é o preço que vai estar alocado ali pelos proponentes, né? No entanto, existem diversos riscos que são imprevisíveis, incalculáveis, né? E olhando um pouquinho a parte prática, o que eu gostaria de aqui contribuir para os colegas, né? Sei que tem bastante engenheiro aqui assistindo também, é a questão da documentação, né? Em primeiro lugar, quem está na obra precisa, como máxima, conhecer o seu contrato, né? Então, independente da modalidade de contratação, como você bem explicou, é preciso conhecê-lo e registrar tudo que acontece em obra. Parece um pouco óbvio, mas eu tive bastante essa experiência de, ao tentar pleitear alguma questão que causou um desequilíbrio econômico-financeiro, a gente não ter a documentação. Então, o que eu trago aqui para agregar hoje nessa conversa é isso. Em relação à parte prática, conhecer muito bem os detalhes do seu contrato. Conhecer o que a legislação fala em relação a cada uma dessas modalidades, né? Acima de tudo, suas cláusulas. E, ao longo da obra, ter este cuidado que eu sei, conheço, pessoal, a produção é incrível e tudo que a gente quer cumprir ali com o objeto final. Mas a gente não pode esquecer que, para esse objeto ser concluído, existe uma burocracia, existe uma documentação jurídica, existe um contrato, né? É uma unidade de negócio onde existe um equilíbrio financeiro e um lucro a ser realizado. Então, a gente precisa se preocupar e a engenharia precisa evoluir nesse sentido, de estar mais próxima aí às questões jurídicas, né? E tenho certeza que não é um tema que todo engenheiro tem facilidade, que tenha intimidade, e sem dúvida, na graduação não quase nunca existe um foco, né, na nossa formação para isso. Mas se somos engenheiros e estamos galgando posições onde a gente vira gestor de contratos, né, e aí eu não estou falando só da gerência, ou só dos donos, né, de construção, mas acho que toda a liderança ali, coordenadores, engenheiros, toda essa liderança tem que ter como preocupação a gestão do contrato. Caso contrário, caso exista um desequilíbrio econômico-financeiro gigantesco, caso as documentações não estejam sendo realizadas, o sucesso não vai ser bem atingido ou não vai ser atingido com todo o seu potencial. Afinal, existem riscos, como você bem falou, que são do contratado, né? E mesmo a gente falando de questões que não são de força maior, questões corriqueiras, existem prejuízos que podem ser mitigados com tudo isso. Então, assim, o que eu acredito que seja
de grande valia aqui, e é algo super simples. Se preocupar de ter alguém na equipe que faça um arquivo técnico, se preocupar de ter alguém na equipe que tenha esse cuidado, né, faça essa administração contratual, que a gente atue também com boa fé, trazendo o cliente para os problemas que a gente percebe. Então, se a gente conhece o contrato, se a gente conhece a legislação, e a gente percebe no dia a dia na obra que situações diferentes do que estava ali acordado, né? Situações de força maior estão acontecendo, por mais que a gente não consiga entender naquele momento como vai ser a solução disso, e aí eu trago um ponto que pode ser do debate no final. Eu acredito que assim, a gente não tem como dar um cenário resolutivo, porque a legislação não vai cobrir tudo e os contratos não vão cobrir tudo que pode acontecer numa obra. A gente tem que se documentar. Então, coisas que são básicas, mas que às vezes a gente se esquece. Diário de obra, né? Registro bem feito das atividades, em reuniões de atualização junto ao cliente, citar os problemas que vêm acontecendo, não é mesmo? Questões de custo, também é necessário que vá se registrando ao longo do tempo. Então, por mais que naquele momento em que a obra está acontecendo, a gente não tenha clareza de como vai se solucionar, essa documentação que custa tão pouco durante a obra para se fazer, dá um material para a equipe jurídica depois incrível para trabalhar, a ponto de ser poucos os conflitos. Agora, eu imagino que vocês devam passar por isso. Você tem um cliente que não tem documentação, que não dominava ali todas as questões. Fica muito difícil de resolver, né? Uma questão de desequilíbrio. Que eu trago para a gente pensar ali também no futuro, essa questão da legislação não cobrir tudo e do cliente às vezes achar que ele está totalmente resguardado e o contratado também achar que está totalmente resguardado. Muito cuidado com isso, né? Não é sempre assim. Não é porque o modelo é EPC que o seu contratado vai realizar tudo que você imagina, né? Que você sonha. E aí eu trago também um ponto para antes de fato do contrato ser realizado. Durante uma licitação, durante uma concorrência, a gente tem a oportunidade de fazer perguntas, né? Então, eu acho que tem uma série de perguntas, listas de questionamentos que a gente pode se preocupar de fazer nessa fase. E isso tudo é muito importante, porque quanto mais informação tiver, menor vai ser o nosso risco, mais tranquilo vai ser a condução de qualquer contrato. E pensando exatamente isso que você falou, Júlia, uma certeza que se tem é que vai ter pleito, né? Então, deixar tudo claro é a melhor situação, né? Vai dar argumentos para a equipe, para os advogados apresentarem aí as suas defesas, né? Então, acho que é isso que eu trago de mais importante. Eu não prestei atenção no tempo, não sei se acho que eu falei menos do que o nosso tempo, mas eu acho que da parte prática aí para o pessoal da engenharia é isso, né? Tentar se aproximar um pouco mais aí dos advogados e entender o que eles precisam para que essa documentação seja feita durante a obra e não em cima da hora, porque aí depois ninguém mais lembra, não consegue validar o que aconteceu, não é mesmo? Então é uma coisa que tem que se ter no dia a dia, independente da modalidade de contrato e do cenário que a gente vive. Registrar tudo, tentar ter, né, essa conduta que eu acho legal, a boa fé com o cliente, ir avisando o que tem acontecido, seja por diário de obra, seja por ofícios, por e-mail, tudo isso durante a obra é muito barato e evita grandes problemas, grandes prejuízos lá no final. Bom, Gustavo, devolvo a palavra para você. Acredito que o Daniel... Muito obrigado. Esse tema da gestão contratual é absolutamente essencial. Eu acho que depois que o Daniel falar, a gente tem que voltar nele. E eu quero
já antecipar esse ponto que você falou que é muito barato. É mesmo? Eu queria depois, se a gente tiver tempo, que você desenvolvesse um pouco essa relação de custo-benefício da gestão contratual. Mas, Daniel, agora a palavra é com você para os seus comentários. Tá ótimo, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Mariana, Júlio. É uma honra estar aqui participando com vocês desse café da manhã. E bom dia também aos demais que estão nos acompanhando. E vamos lá. O que eu gostaria de acrescentar ao que o Júlio já comentou, a Mariana também. Eu tenho nos nossos debates preparatórios, nas nossas conversas preparatórias, né, eu já tinha lançado algumas reflexões, algumas ponderações. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para hoje mergulhar em todas elas, em explorar todas elas, mas eu queria, quem sabe até elas ficam, ou das provocações que a gente tem aqui, a gente faça daqui a um tempo uma segunda rodada nesse tema. Mas por isso eu queria aproveitar esses 15 minutos aqui da minha palavra para tentar trazer um pouco da casuística que a gente tem vivido no último ano e meio, talvez menos para trazer respostas e mais para trazer reflexões para todos nós que estamos inseridos nesse setor, engenheiros e advogados, para que a gente tenha uma visão mais clara do cenário que a gente está enfrentando e vai passar a enfrentar com cada vez mais clareza no planejamento e na execução de contratos de obras de infraestrutura, sejam eles de natureza privada ou pública. Assim, o primeiro mote, né, que eu pegaria aqui para essa fala é o final da fala do Júlio, em que ele mencionou a necessidade, e eu assino embaixo, de se buscar um maior detalhamento das consequências e do trato de determinadas situações, caso aquilo venha a acontecer dentro da execução de um contrato. E eu pensando nisso, eu lembrei um pouco do que eu já li, muito pouco, sobre a cultura de gestão, pelo menos pelo que eu li dos japoneses, né, ou de grande parte da cultura empresarial japonesa, que dedica muito mais tempo ao planejamento e ao estudo do que se vai fazer. E aí isso passa uma impressão, às vezes, de que a cultura japonesa empresarial, corporativa, é lenta, quando, na verdade, é o inverso. É lento no planejar para ser rápido no executar. Porque quando se vai executar, ou se parte para a execução, todos os cenários possíveis, ou quase todos os cenários possíveis, já foram ponderados e já se sabe a resposta com antecedência quanto ao que se deve fazer. A gente aqui é o exato oposto disso, né? Se a gente pegar o extremo dessa cultura, do oposto dessa cultura, que é o do setor público, normalmente a gente vê obras gigantescas sendo licitadas com projetos básicos que são quase croquis, mas que, pelo gestor ter a necessidade de acelerar o início da atividade, não, e o político tem que mostrar que está trabalhando e a gestão dele tem que mostrar que está fazendo, tem que mostrar serviço, enfim, para o seu eleitorado. Ele não poderia ou não convém a ele, o gestor público, de uma maneira geral, esperar o tempo de maturação que um projeto exige para que possa ser maturado, para que ele seja licitado com um nível de detalhes muito maior e tudo mais. E aí a gente acaba enfrentando uma infinidade de problemas durante a execução do contrato. A mesma coisa acontece, por isso que o link, né, com a fala do Júlio, com relação ao contrato. A gente tem hoje já contratos, quando comparado ao que se fazia no mercado 15, 20 anos atrás, muito melhores, muito mais bem redigidos, mais completos, que abrangem uma infinidade de situações bem maior do que 15, 20 anos atrás. É inegável isso. Mas quando a gente vai, por exemplo, tratar de questões relacionadas à apresentação de pleitos, alguns contratos têm, alguns contratos EPC, até a gente vê algumas regras processuais. Olha, se você tiver um pleito de aumento de prazo, você tem que seguir tais prazos, você tem que seguir tal rito, e aí não vai ter um tempo de resposta X, Y, Z,
tudo bem, mas a gente ainda vê muito pouco regramento no que diz respeito à discussão material, substantiva, de como será resolvida a questão. E eu acho que isso é muito, de certa forma, compreensível, porque é muito da natureza humana a gente se eximir de discussões duras antes que o problema surja, né? Assim como não é do nosso costume, pelo menos nosso ocidental de uma maneira geral, a gente fazer uma reunião de família, tá todo mundo bem, feliz no final de semana, e isso, olha, vamos agora discutir aqui o seguinte, já está todo mundo feliz, vamos aproveitar que está tudo bem, e vamos discutir o seguinte cenário, se acontecer alguma tragédia na nossa família, se alguém morrer, se alguém pegar Covid, se alguém sofrer um acidente sério, e aí, como é que vai ser? Vamos discutir isso com antecedência? Aí todo mundo vai pedir para sair. Não, pai, deixa eu ir jogar videogame, outro, não, deixa eu dar uma volta, vou passear no shopping, e é da nossa natureza se esquivar de conversas difíceis, conversas duras. Da mesma maneira, ou costuma ser quando a gente faz isso na discussão de um contrato. O dono da obra, o contratante, está ali empolgado, feliz, energizado, porque quer ver a obra dele pronta. O contratado também está ali super empolgado, porque quer encarteirar mais uma obra, um contrato, e discutir cenários críticos, cenários de dor, não é o natural. Mas veio o Covid para nos mostrar que agora, mais do que nunca, é necessário sim que a gente mergulhe na análise prévia desse tipo de situação, para que quando a gente tenha de passar pelo processo de solução, a razoabilidade que foi debatida ou foi discutida quando estava tudo bem, possa se fazer presente para conduzir a uma melhor solução para aquele caso. E eu ilustro isso assim para o mundo real que a gente tem vivido nos últimos 12 meses, 18 meses, sobretudo em função do advento da pandemia. Eu tenho visto os seguintes cenários, tenho certeza que vocês também, em alguma medida, uns mais, outros menos, também têm passado ou já passaram por isso. Eu tenho um amigo mineiro, engenheiro, que trabalha nesse setor, e a gente faz alguns trabalhos juntos. Ele trabalha preparando pleitos, respostas a tribunais de conta, perícias arbitrais e tudo mais. E ele comentava comigo, numa reunião que a gente teve umas poucas semanas atrás, que ele, desde o advento da pandemia, fez algumas dezenas de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, porque, como todos nós sabemos, estamos cansados de ver os insumos, os preços relacionados ao setor simplesmente explodiram, né? Aço, cimento, derivados de petróleo, né? Asfalto, enfim, tudo subiu demais e nada disso estava, ou pouco disso era compensável ou era fácil de resolver apenas com a aplicação dos índices de reajuste contratuais, ou muitas vezes não dava tempo de esperar o índice chegar quando, na realidade, o serviço já teria sido prestado e não seria reequilibrado a tempo e modo. E ele dizia, Daniel, e eu digo, esse meu amigo, né? Ele disse, olha, eu já fiz algumas dezenas de pleitos e, sem exagero, em cada um deles foi uma metodologia diferente para resolver. Um pediu orçamentos, outro pediu o uso de tabela oficial X, outro fez uma mescla de tabelas oficiais, o outro pediu uma perícia específica, e aí, assim, tudo isso é tempo, é energia, é insegurança que se passa para as duas partes, e assim, eu vi isso de perto em contratos dos quais eu participo, e inclusive em contratos que eu participo com ele, de discussões de pleitos de reequilíbrio que eu vi com ele, em que um foi pedido de uma maneira, aí você pediu, ok, deu certo aqui, vamos replicar isso para o outro contrato, no outro estado, no outro contratante, e aí a situação era praticamente idêntica, mas o passo a passo que o dono da obra, com o qual o dono da obra se sentiu confortável para resolver o assunto, foi escolhido de maneira totalmente diversa. E isso traz insegurança para quem está envolvido nesse setor. Tanta insegurança que eu cheguei a ver, por exemplo, que alguns empresários do setor simplesmente recolheram o trem de pouso e desligaram qualquer intenção de embarcar em novos projetos
enquanto essa situação toda de anormalidade, de flutuação, de volatilidade de preços enormes que a gente está vendo no mercado, não voltar a um patamar razoável, seja ele com os preços atuais, seja com preços menores ou maiores, mas enfim, o fato hoje é que quando você assina um contrato, você está dizendo, eu garanto o meu preço por 1 ano. E até o reajuste, pelo menos na nossa cultura aqui do Brasil, como o Júlio colocou, para a gente isso está muito claro, né? Mas hoje não dá mais. Você assina um contrato hoje, daqui a 2 meses você não sabe se vai ter, se os seus custos estarão 20% ou 30% maiores do que aqueles que você considerou quando orçou. Então muita gente parou de empreender justamente por conta disso. Outros continuaram a empreender e aceitar e assinar novos contratos, mas com base numa coragem, eu diria, que beira ou ultrapassa a responsabilidade, o limite da responsabilidade, que é o seguinte, confiando-se de que, olha, não, eu vou entrar, como eu já vi, tenho enfrentado e tenho acompanhado alguns casos dessa natureza, vou entrar, vou apresentar um preço, meu preço para hoje está ok, se daqui a 2 meses, 3 meses, a situação econômica mudar, ou seja, os insumos, os meus custos aumentarem, se meu cliente não quiser reequilibrar, eu vou parar o contrato, eu vou sair do contrato, eu vou pedir um pleito com base naquela cláusula genérica de direito ao reequilíbrio econômico financeiro, se ele não quiser eu paro, enfim. E isso também tem gerado problemas gigantescos. Alguns engenheiros, alguns empresários do setor, às vezes me procuram, já vem dando a dica, né? Assim como a gente vai para o médico hoje e a gente consulta o Google, o Dr. Google antes, a gente chega quase com um diagnóstico para o médico, né? Do que ele tem que passar para a gente. Muitas vezes o engenheiro ou o empresário do setor nos aborda e diz, doutor, eu estou com um problema assim, eu assinei um contrato, mas os insumos subiram muito, aconteceu isso assado e eu estou precisando pedir um pleito de reequilíbrio. Sabe aquele dispositivo que tem lá no Código Civil? É um negócio chamado teoria da imprevisão, não é isso? Pois é, a gente precisa apertar esse botão de eject, né? Como se fosse uma magic fórmula que vai fazer com que todos os problemas se solucionem e a gente sabe que não é assim. A realidade é muito mais complexa do que alguns players desse setor gostaria que fosse. Então, isso fez com que eu tivesse visto, por exemplo, hoje a gente está tendo aqui, eu tenho acompanhado alguns casos de contratos que foram assinados em plena pandemia, já se sabia da pandemia, né? Só contextualizando um pouco para a casuística que a gente tem vivido ultimamente, já se tinha, ou já se sabia, ou já se percebia algum impacto, por exemplo, na oferta de alguns insumos que estava demorando mais do que o normal por conta de uma descontinuidade do fornecimento da produção desses insumos, seja porque o impacto econômico de tudo isso, da retomada com a demanda reprimida, fez com que os preços aumentassem demasiadamente, e essas empresas assinaram contratos e hoje estão tendo que ou parar ou pedir reequilíbrios ou apresentar seus inevitáveis pleitos, mas com base já em situações que não são aquelas ou não seriam aquelas de quem assinou um contrato pré-pandemia. E, mas você sabia da situação. Eu sabia, mas não sabia que ia ser tanto assim. Então, isso leva a uma casuística de um nível de detalhamento que faz com que cada contrato tenha a sua história, que exige, se não pelo menos que a gente passe a criar um novo padrão de contrato, porque a gente sabe que isso é muito difícil, mas muito difícil mesmo você mudar essa cultura, mas de pelo menos da reflexão por quem está dentro desse setor, de pensar nesses aspectos, pensar nesses riscos, nessa alocação de risco, se ela não puder ser regrada dentro de um clausulado razoável que atenda a todas as partes, que ela seja mensurada economicamente dentro do orçamento do contrato, para que eu, de alguma maneira, eu possa ter a minha verba de contingência melhor dimensionada para aquilo, saber quanto eu vou poder aguentar de desaforo, caso um eventual desequilíbrio ocorra, até que ele seja resolvido, e portanto, criar esses mecanismos mais detalhados, né, de solução de distorções contratuais.
A gente, assim, isso é tão pouco ainda difundido aqui entre nós, sobretudo aqui na cultura brasileira, que eu menciono aqui ainda um caso em que, cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu participava de uma grande obra de um aeroporto, e onde a empresa que estava construindo passou a enfrentar problemas sérios no aumento dos insumos asfálticos. A época, pouco após a mudança da política de preços da Petrobras, e o asfalto estava subindo muito e o índice de reajuste contratual não acompanhava, e aquilo, lógico, transformou-se num pleito para o cliente, para o dono da obra. E numa das reuniões preparatórias que a gente teve sobre isso, eu perguntei ao superintendente operacional o seguinte: se na época do orçamento, considerando que na época do orçamento a Petrobras já havia mudado a sua política de preços para fazer reajustes mensais, fazer mudanças de preços mensais, né, para mais ou para menos, sabendo que esse era um risco, que aquele era um insumo representativo dentro da obra, se a empresa, que era uma empresa grande, de grande porte, com atuação no Brasil inteiro, inclusive algumas obras fora do país, não havia feito algum tipo de hedge, algum contrato de hedge, para poder proteger o custo daquele insumo, sei lá, um hedge atrelado a petróleo, sei lá, da mesma maneira que empresas exportadoras e importadoras fazem hedge de câmbio, né? E eu perguntei querendo saber realmente, porque eu não lido com esse, não estou próximo do mercado financeiro e dessas questões para ter esse conhecimento. E, para minha surpresa, a resposta que eu recebi assim, foi de um desconhecimento total quanto ao que era aquilo. Do tipo, do que você está falando? Né? E eu achei aquilo muito estranho, assim, de como pessoas que estão mergulhadas num segmento importante ou relevante do nosso setor ainda carecem de conhecer e de utilizar algumas ferramentas que não necessariamente apenas ferramentas jurídicas, mas ferramentas também que eventualmente até mesmo o mercado financeiro possa fornecer, para ajudar a se proteger, aos players desse setor, a se protegerem dos riscos inerentes à atuação dentro dele. E assim, são questões que precisam, acho que mereceriam um debate, um aprofundamento maior. E além dessas, assim, eu teria várias outras provocações, reflexões, mas enfim, assim, em respeito ao tempo, que eu acho que eu já estourei, eu vou encerrar por aqui e voltar a palavra para o Gustavo para que a gente possa seguir o nosso cronograma. Muito obrigado, Daniel. Eu acho que todos aqui mencionaram um ponto que, de uma certa forma, a gente pode grupar, reunir todos esses comentários num ponto da necessidade de sofisticação dos contratos, né? O Daniel e o Júlio falaram em detalhamento maior dos contratos, a Mariana falou em gestão contratual do contrato, ou seja, transformar contratos, às vezes, muito simples em algo mais sofisticado. E a minha experiência pessoal, e eu encontro aqui no Brasil alguns contratos de construção de obras complexas, rodovias com centenas de quilômetros, onde o contrato não tinha 20 páginas. Então, assim, o contrato não tinha nenhum tipo de alocação de risco, eram literalmente menos de 20 páginas para reger uma obra extremamente complexa. Em compensação, eu estou envolvido em algumas arbitragens onde o cliente, o dono da obra, são empresas estrangeiras. Aí o contrato, ao contrário, tem 100 páginas, com muita coisa detalhada. Eu queria entender da experiência de vocês, como que vocês estão vendo a questão, sobretudo nos contratos privados, de abertura, de estar aberto à ideia de sofisticar os contratos, de detalhar os contratos e, inclusive, incluir sistemas de resolução de litígio mais complexos e um sistema de gestão contratual, que a Mariana falou. Eu acho que talvez para o Júlio, para o Daniel, a questão mais no sentido do clausulado e da Mariana mais da gestão contratual. Eu já escutei clientes dizerem que isso é desperdício de dinheiro, que não precisava se preocupar com isso, que depois a gente arruma. Como que é a experiência de vocês com esse ponto? Gustavo, posso começar, depois o Daniel complementa aqui. Eu acho que a questão da sofisticação é uma realidade. Nós, como eu disse
uma coisa é a realidade que nós tínhamos nos anos 90, no começo dos anos 2000, quando nós estávamos nesse processo de adaptação à nova forma de contratação decorrente das privatizações, etc. Nós tivemos inúmeras situações de arbitragem, inclusive, como você mencionou, de contratos mal negociados, mal estruturados, traduções mal feitas, tropicalizações inadequadas. Eu acho que esse processo todo hoje avançou bastante. Hoje eu acho que os contratos, os contratantes, de modo geral, eles têm à sua disposição o melhor da tecnologia contratual, sabem que isso está à disposição e têm como buscar as informações sobre isso, seja com os parâmetros de contratos padrão, especialmente os da FDIC, sejam outros, NC, COB e assim por diante. Então, hoje, no entanto, ainda a gente vê situações, como bem colocado pelo Daniel, em que os contratantes, seja por desconhecimento de algum ponto, seja até por uma estratégia de não chamar atenção sobre determinado aspecto, esses desafios não estão ali colocados. Então, o que eu acho que nós podemos colocar, e aí a importância desse debate por parte do IBDIC, é de colocar o problema como ele é. Hoje, não dá mais para agirmos como nos filmes de terror dos anos 80, em que a gente não podia falar o nome do monstro, senão ele apareceria. O monstro está aqui, quer dizer, o desafio está aqui. Se nós não mencionarmos a questão da alocação, adequada alocação de responsabilidade, os desafios decorrentes disso não sumirão. Então, os contratos hoje, eles são maiores, estão detalhados, sim, porque a realidade ela está mais complexa. E mais do que a realidade, a maturidade de como lidar com essa responsabilidade está mais complexa. Não se imagina hoje, numa grande contratação, que os grandes capítulos, né, estejam ali, deixem de estar ali presentes, as definições, as obrigações das partes, o detalhamento dessas obrigações nos seus limites específicos em relação ao projeto, o que acontece no momento, o que acontece em relação ao reajuste do preço, o que acontece em relação a determinados pacotes do projeto que podem ter um tratamento diferenciado de outros, o que deve acontecer caso exista uma condição adversa excepcional, força maior, o que são exemplos que as partes reconhecem serem casos claros de força maior, o que são exemplos de casos em que as partes claramente concordam que não serão força maior, o que eu faço no D+0 de um evento de força maior que uma das partes entenda ter ocorrido, como o Daniel mencionou aqui, todo o tratamento, obviamente, processual dessa narrativa, mas eu acho que aqui, além de tudo isso, talvez, e aí não é que a tecnologia não está à disposição, eu vejo que às vezes as partes não têm essa disposição, é de avançar principalmente na questão da atualização dos preços e da falta de determinados fornecimentos, etc. Seja porque as partes querem se defender em relação a isso com base em um modelo contratual, como eu disse, eu tenho um EPC, se eu tenho um EPC, todo problema está com o outro lado. De novo, é uma falácia. Não necessariamente isso vai acontecer e nem sei se diante do caso concreto isso é a melhor forma de lidar com isso. O contrato pode ficar muito caro, inadequadamente caro. Então, a regra de alocação de risco é que nós devemos transferir o risco daquilo que é, obviamente, precificável e que tenha uma certeza de ocorrência. Agora, aqueles grandes riscos e com grande imponderabilidade, pode estar é melhor talvez que eles estejam com o contratante, porque isso vai diminuir bastante o custo do contrato. Então, de novo, a estratégia ela é importante no reconhecimento das premissas,
das opções disponíveis e daquilo que nós queremos atingir. Eu acho que hoje todos nós temos aqui a tecnologia necessária para atender a isso. Precisa, de fato, ter um avanço nesse cuidado de despender dinheiro e tempo suficiente para colocar isso no papel. Quantos de nós aqui já esteve diante de um caso em que faltou, optaram por pegar um modelo contratual que alguém utilizou 10 anos atrás e falou, olha, esse contrato é bom, não vamos utilizar esse contrato. Só que quando o problema se materializa, o risco é 70 vezes mais caro do que qualquer investimento inicial que pudesse ser tido para um cuidado de negociação contratual, etc. Então, eu acho que aqui esse é o principal alerta e eu acho que é o que foi bem colocado pela Mariana e foi bem colocado pelo Daniel e, obviamente, por você no início, da importância desse tema aqui para nós. Eu só esqueci de falar das técnicas processuais, acho que o Daniel vai falar, mas, obviamente, eu até tenho uma pergunta do colega Renato aqui, eu, sem dúvida, acredito que a sofisticação também na adoção de mecanismos de prevenção e mitigação e solução de conflitos, ela é fundamental. Nós temos hoje diversas opções, diversos mecanismos à nossa disposição, expert determination, dispute boards, a própria mediação e tudo mais. Então, assim, vamos pensar de uma forma criativa para adotar o melhor modelo e dispute board certamente acho que é um dos modelos mais adequados para lidar com essas imponderabilidades. E Mariana, se você pudesse elaborar nesse sentido de sofisticação, você fez esse comentário que você falou que a gestão contratual é barata. Eu queria que você realmente elaborasse, porque o Júlio agora aqui mencionou o Dispute Boards, onde a Dispute Resolution Board Foundation fala que o Dispute Board é um seguro para a obra, mas eu também já escutei inúmeros clientes dizendo, não, isso aí é desperdício de dinheiro. Ou seja, às vezes tem uma limitação em ver que se você investir um pouquinho nesse momento, economiza um montão depois. Eu imagino que a gestão contratual seja algo nesse sentido. Se você puder explicar um pouquinho para a gente sua visão. Sem dúvida, Gustavo. Eu acho que quando a gente fala a palavra gestão, talvez pareça ser algo muito sofisticado, mas não é isso. Existem ações muito baratas e não vão custar mais e geralmente não vão custar funcionários a mais para que você tenha um bom registro do que está acontecendo. A exemplo, obras sempre têm apontadores de serviço. É uma função que você precisa para fazer a sua medição, por exemplo. Então, qual é o custo a mais que se tem dessa equipe, seja do apontador, seja da pessoa ligada à medição, de passar um texto minimamente inteligível para o futuro, para alguém, pensando alguém de fora, né? Porque às vezes a gente tem uma nomenclatura própria interna da obra, de localização e tudo mais, mas existe uma nomenclatura de projeto, existe uma nomenclatura de contrato. Então, de repente, você está fazendo um serviço naquela determinada área ali do projeto, e você já tem alguém que está encarregado de coletar essas informações para medição, porque ninguém vai fazer a obra e deixar de receber, certo? Por que não usar essa mesma informação lá para o diário de obra, né? Então, assim, ter uma rotina, fazer isso todos os dias, ou no máximo com poucos dias de delay, para que não fique muito tarde, para que o seu fiscal possa assinar, para que o seu cliente lembre daquilo que aconteceu na obra e tome nota, né? Então, não é caro, isso parece ser simples, mas isso já é gestão, né? Então, assim, o engenheiro que está ali na frente de produção, ele pode ser não alguém que está em contato direto com a equipe jurídica, mas ele é alguém que tem que conhecer isso, né? E conseguir identificar ali na hora que ele está fazendo um serviço que ele está diante de uma situação um pouco diferente do que o contrato permite ele, por exemplo, medir, né? Que permite ele receber por aquilo, o que está diferente do que tinha sido previsto, né? E ele tem ali uma equipe à disposição para coletar informações. O engenheiro de planejamento que está ali tomando um pouco mais conta da parte um pouco mais administrativa ali da obra, mais burocrática, tem que estar sempre em conversa com o engenheiro de produção e conhecendo o que está acontecendo no dia a dia da obra para contribuir dessa maneira. E aí ele pode ser a pessoa que vai coletar aquela informação e formular um e-mail, né, para o seu gestor, né, para que isso possa ser levado
para o cliente, né? Então, às vezes acontece também de você estar diante de uma situação que você poderia ter dado chance ao cliente de tomar uma decisão diferente. Você, engenheiro, tecnicamente percebeu um problema e não avisou, ou ficou pensando que você poderia continuar agindo daquela maneira que você imaginou que era o correto e o cliente ia pagar depois, mas de repente isso pode não se consolidar, né? Então, é nesse sentido que eu digo que estudo é gestão contratual, né? Você entender o seu contrato, pensar ali no dia a dia, e não é, de novo, não é só o gerente de contrato, tem que ser os engenheiros, os líderes que estão vendo a obra no dia a dia, porque o gerente pode não ter tempo, não ter essa... É tempo realmente de ver nesse detalhe quem está ali diante da produção, quem está no dia a dia no planejamento, no controle de custo, tem que ter essa mentalidade para conseguir levar esses temas ao seu gestor e, por consequência, ao cliente. Então, para mim, isso já é gestão contratual, a gente não está falando de nenhum software sofisticado, a gente está falando de conseguir gerenciar a sua informação. Se você tem informação, você tem poder, e aí depois fica para o jurídico conseguir defender o que você está apresentando, mas é o mínimo e não custa mais. Tá? É nesse sentido que eu digo que já faz parte do dia a dia, você só precisa organizar aquilo e fazer com que essa organização e esse olhar diferenciado, lembrando sempre do contrato, esteja na sua equipe. Então, o gestor de contrato, ele pode fazer isso e ter braços ali dentro da obra, né? Com os engenheiros dele, com os seus arquitetos, os administradores, que estejam sempre atentos a isso. E assim, dessa maneira, a gente facilita muito a condição do contrato e a conversa com o cliente. Muito bem. Daniel? Eu queria só fazer um complemento, Gustavo. Acho que a Mariana já explicou muito bem a questão relacionada ao trade-off da administração contratual, né? O quanto para usar um linguajar bem próprio da realidade que a gente está vivendo, o custo de se vacinar versus o custo de se tratar, né? O fazer a gestão contratual bem feita é muito barato, face ao problema que pode evitar. E eu queria fazer só um complemento à resposta que o Júlio deu acho que foi o Renato, fez aqui no Q&A, sobre a maneira a previsão de solução de disputas, né? E o quanto isso eu também vejo como um ponto ainda subavaliado e subdimensionado no planejamento de obras e de contratos, porque a maneira como se soluciona as disputas dentro de um contrato também tem um custo. Não apenas um custo financeiro, mas um custo operacional, logístico, comercial, de tempo, o custo de oportunidade, o custo de eficácia, que no meu entender, ainda é muito mal avaliado por quem lida, ou por quem está à frente da tomada de decisão nesses negócios. Eu vou dar um exemplo muito simples com relação a isso, que é o seguinte: eu lido muito com construtoras que têm contratos públicos, e existe um determinado órgão, um determinado estado, que tem recebido, nos últimos 6, 8 meses, uma infinidade de pleitos de reequilíbrio, por conta disso que a gente está vivendo no mercado. E esse estado em específico tem negado sistematicamente todos os pleitos que têm sido apresentados para eles. Sob as justificativas mais estapafúrdias. Mas por que ele está fazendo isso? Primeiro, porque ele não tem orçamento para reequilibrar todo mundo, ele quer forçar a barra para que o pessoal continue, para que as obras não parem, e ele sabe o seguinte, que se o sujeito que está insatisfeito e receber uma negativa de reequilíbrio quiser utilizar outra alternativa para buscar os seus direitos, que é adentrar no judiciário, ele vai levar, nesse estado especificamente que eu estou falando, de 10 a 15 anos para ter uma decisão favorável. Porque dificilmente, mas muito dificilmente, o juiz vai dar uma liminar numa questão relacionada a reequilíbrio econômico-financeiro de uma empreiteira. Isso não é um caso, digamos assim, simpático, normalmente, à sensibilidade do judiciário, de uma maneira geral, estou falando, não são todos, óbvio, para você conceder ou promover reequilíbrios de contrato de maneira rápida.
Mas nesse mercado, como aliás em tantos outros, né, as decisões precisam ser tomadas de maneira rápida. E aí o Estado age de uma forma, digamos assim, truculenta e faz o mal, entre aspas, e espera que aquele que tenha sido prejudicado corra atrás do seu prejuízo. E o sujeito vai procurar um advogado, um escritório de advocacia, querendo uma solução rápida, e não é assim. Mas essa ponderação não foi feita de maneira adequada lá na largada, né? Com o advento da lei de licitações nova, né, que vai deixar ainda muito mais clara a possibilidade de arbitragem, dispute board, mediação e tudo mais, isso precisa ser mais refletido com maior seriedade por quem é empresário nesse setor, por quem faz as tomadas de decisão nesse setor, e essa tem que ser uma componente dentro da variável. Quando você vai montar sua equação de equilíbrio econômico-financeiro, se surgir uma disputa, como que eu vou resolver? Em quanto tempo eu poderei ter uma decisão? Em 6 meses, 1 ano ou 15 anos? Né? E certamente isso ajuda a fechar ou melhorar o panorama para que se resolvam questões dessa natureza. Acho que foi muito oportuno seus comentários, Daniel, porque eu acho que ele fecha bem tudo que foi discutido aqui hoje em termos de detalhamento, sofisticação do contrato, a administração ativa do contrato. Na verdade, quando a gente olha a conclusão, mais ou menos geral aqui, é que o contrato de obra, pelas complexidades que o Júlio bem desenvolveu, detalhou no começo, exige um detalhamento total, não só na parte de direito material, mas também nas cláusulas com uma natureza mais processual. Ou seja, não adianta prever sistema mais evoluído de alocação de risco se depois, juntamente com ele, você não tem um sistema também sofisticado e adaptado para resolver esses litígios de maneira rápida e colocar esse sistema de alocação de risco em prática de maneira eficiente. Então, o contrato inteiro tem que ser visto de maneira conjunta, as cláusulas têm que se conversar e tem que ser realmente pensado como um sistema, não como obrigações individuais dentro de um mesmo documento. E com isso, eu queria agradecer muito a participação do Júlio, do Daniel, da Mariana, de todos os membros do FIDIC. A gente teve uma participação aqui incrível. Agora, ao final do evento, tem 43 participantes. Nós chegamos a 50 participantes no curso das apresentações. É bastante bom, eu fico bastante feliz de ver que o IBDIC está desenvolvendo esse trabalho e que está tendo uma boa aceitação e participação da comunidade do direito da construção aqui no Brasil. Então, mais uma vez, agradecer a todos e desejar Gustavo, a todos um bom dia. Interromper rapidinho, só avisar para quem não sabe que depois a gravação vai para o canal do YouTube, né, do IBDIC, para quem não pôde ver ao vivo, para depois as pessoas poderem mandar o link para alguém algum colega, né, algum amigo, enfim. Isso. E por fim, eu queria só convidar aos participantes que não são membros do IBDIC, porque esse evento aqui é aberto, que se inscrevam, que se filiem ao IBDIC e auxiliem nesse desenvolvimento do direito da construção no Brasil. Eu acho que todos temos que participar e contribuir, mesmo que seja com pouco que a gente possa, nessa divulgação do direito da construção e evolução do direito da construção no Brasil. E com isso, eu encerro o evento agradecendo mais uma vez ao Júlio, à Mariana e ao Daniel. Um abraço a todos e um bom dia.